aposta não é sobre sorte ou azar, é na verdade sobre sintoma. Hoje eu estou aqui com a camisa mais bonita do Brasil, estrelada como o céu mais enluarado que possa ter, para abordar mais um tema aqui no canal. Mas antes de tudo, como sempre, peço a você, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificação, like no vídeo, deixe aí o seu comentário sobre o tema que nós vamos abordar aqui, tema sério, precisa da nossa reflexão, da nossa discursividade em torno do assunto. Além disso, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso nos ajuda a crescer, a alcançarmos mais pessoas falando de psicanálise, psicologia, filosofia e pensamentos contemporâneos. Repercutiu nesses dias, né, alguns influenciadores que estiveram e que foram chamados à CPI das bets, né, para falarem sobre algumas supostas irregularidades que possam existir nesses tipos de jogos, nesse modelo de jogos, né? Para quem não compreende ou não sabe, a própria palavra bet significa aposta. Aqui nesse contexto, ela corresponde àqueles tipos de jogos digitais que podem envolver tanto questões esportivas, também como outras modalidades de jogos, chamados jogos digitais, né? E esses influenciadores tiveram que ir lá prestar alguns esclarecimentos por indicar alguns desses jogos para os seus seguidores. O intuito desse vídeo aqui, né, é para quem quer pensar para além, assim, do ponto de vista moral e também do ponto de vista psiquiátrico, do que seja a questão dos jogos. E se você topar, embarca e vamos embora, né? Porque o intuito do nosso canal aqui é falar de questões relativas à cultura, a questões de elementos clínicos, sobretudo a partir das lentes da psicanálise, como quem já acompanha aqui sabe. O que nos interessa, então, nesse assunto, eu não vou entrar no aspecto político, enfim, mas o que interessa aqui para nós, nesse caso, é porque muitas pessoas estão se viciando nesses jogos. O que tem acontecido, né? Ou seja, o que tem psiquicamente, né, está por trás, envolvido nessa questão dos vícios de apostas. Até porque isso já é fator de saúde pública. Eu mesmo já atendi pacientes, né, viciados assim, em bets, nessas bets aí que estão em moda agora, né? E que estão tendo a sua vida devastada assim, em muitos aspectos, os pacientes que eu já atendi. Para você ter uma ideia, né, segundo, tem um estudo da Unifesp, perdão, em que estima-se que 10,9 milhões de pessoas estão viciadas, apresentam sintomas de dependências em jogos de apostas. Alguns outros estudos apontam, né, que os adolescentes entre 14 e 17 anos e o público e pessoas de baixa renda são os grupos mais vulneráveis e afetados pelo vício em apostas. Mas aí a ideia aqui é se você já se perguntou por que tantas pessoas apostam, perdem, mas continuam apostando. O que tem por trás dessa lógica, né? Por que o vício assim, em apostas cresce mesmo quando os prejuízos são gigantescos, são enormes, né? O que tem por trás disso? E hoje, no vídeo de hoje, vamos assim entender isso, pelo menos uma forma de entender isso, a partir da psicanálise. Então nós vamos aqui com Freud, Lacan, alguma coisa da experiência clínica, discutir, né, sobre essa questão dos vícios. O vício em apostas, ele não é, muitas vezes, em busca do dinheiro, por dinheiro. O que está em jogo, em muitos momentos, é uma repetição, é uma espécie de ritual que manifesta-se de forma compulsória, percebe? Freud, lá em Além do Princípio de Prazer, fala sobre a compulsão à repetição, algo que nós já abordamos no canal aqui diversas vezes. E que é algo que vai, essa compulsão à repetição, é algo que vai para além da mera busca do prazer. Tomando essa noção freudiana de compulsão à repetição, o jogo, então, não visaria só o prazer puro e simplesmente, entende? Mas, na verdade, ele estaria indicando aqui uma espécie de tentativa de busca, né, de dominação de alguma experiência, ou de algumas experiências, pode pensar isso no plural, desagradáveis por intermédio da repetição. Nesse sentido, né, a repetição do apostador seria, na verdade, uma tentativa inconsciente, claro, de dominar algo de ordem traumática.
mas de forma compulsiva, por isso a pessoa repete. Estando aqui uma pista do estado sintomático que iniciei o vídeo falando, ou seja, que aposta não é sobre sorte ou azar, mas é sobretudo sobre sintoma. Entende? Então, tem uma compulsão que leva ritualisticamente a pessoa a fazer aquilo. Nós podemos, assim, pensar e recorrer a Lacan, que nos ajuda a pensar e compreender essa concepção de que vai para além do prazer, né? Ele vai nos falar do gozo, algo que nós já abordamos, acho que até no último vídeo também abordei um pouco, que é uma questão paradoxal que envolve satisfação, mas também envolve sofrimento. No seminário 10, né, a angústia, Lacan vai aproximar a ideia do vício, nós podemos pensar um vício lá no seminário número 10, de uma relação com o objetual, ou seja, o objeto causa do desejo, né? O objeto perdido, que nunca se alcança, percebe? Mas estrutura toda a lógica do desejo do sujeito. Como bem ressalta Lacan, né, o que caracteriza o objeto A é que ele é causa do desejo e não o seu alvo, percebe? Ele causa, ele não é o alvo, então nunca é alcançado, porque ele só causa, ele não é um objetivo em si de ser alcançado. Então a aposta, tomando esse sentido aqui, funciona como esse objeto A. Ele acena, né, com a promessa de um ganho, mas que nunca se realiza, de forma assim definitiva, obviamente, né? Mantendo o sujeito preso, então, à repetição, percebe? Ele precisa sempre apostar, porque é um objeto que não é possível ser alcançado, mesmo quando ele ganha, ele não alcança. Mas então, assim, nós precisamos questionar se o apostador não estiver apenas em busca do ganho, mas, na verdade, que ele esteja em busca é da perda. Já pararam para pensar que talvez não é o dinheiro, mas é a perda? Parece ser até meio absurdo, né? Porém, Freud, ao analisar a literatura, ele encontra lá, né, essa lógica no seu trabalho lá sobre Dostoiévski e o parricídio. É, ao analisar essa obra dostoiévskiana, né, Os Irmãos Karamazov, que é um texto fantástico, né, que Freud, na avaliação de Freud, né, é o maior romance já escrito. Eu concordo em partes com Freud, mas gosto bastante também de Crime e Castigo, que também é de Fyodor Dostoiévski, fechando parênteses aqui, voltando, né, nesse texto, que na edição da Companhia das Letras, essa aqui, ó, ele está edição volume 17, né, ele está na página 349, na qual Freud vai nos falar o seguinte: se o pai era duro, violento, cruel, o supereu toma dele esses atributos e é restabelecida na sua relação com o eu. A passividade que seria reprimida, o supereu torna-se sádico. O eu torna-se masoquista, ou seja, femininamente passivo, no fundo. Surge uma grande necessidade de punição no eu, que em parte assim permanece à disposição do destino, e em parte encontra satisfação nos maus tratos por parte do supereu, consciência de culpa. Todo castigo é, no fundo, a castração, e como tal, realização da velha atitude passiva para com o pai. Também o destino é, afinal, apenas uma projeção posterior do pai. Ao tomarmos, não na literalidade ou de passivo de generalização, né, desse trecho aqui de Freud, mas tomamos aqui a conotação conceitual apresentada nesse trecho, a aposta, os apostadores, nós podemos então pensar que é um modo do sujeito se punir, claro, inconscientemente, às vezes por um gozo, como eu já disse. O sujeito sente como culposo, muitas vezes ligado a conflitos familiares, como é o caso aqui de Dostoiévski, né, desse trabalho de Dostoiévski, como o pai ou a figura da lei, percebe? Assim, nós precisamos voltar à ideia do jogo para perder. O sujeito precisa voltar a perder, mantendo então uma lógica, né, de punição sempre presente. E tendo, claro, né, tudo nessa lógica em vista o que eu disse no início desse vídeo, percebe?
que não é sobre azar ou sobre sorte, mas é sobre sintoma. Ele precisa manter isso de forma sintomática, estrutura muitas vezes ele. E a partir disso, né, na prática clínica, nós podemos, uma das possibilidades, vamos assim dizer, de tratamento do vício em aposta, exige muito mais que força de vontade ou medicação. Por isso que eu falei no início do vídeo, que nós não vamos abordar por uma questão moral ou psiquiátrica, entende? Mas o trabalho na clínica com o sujeito passa por ele levar, auxiliá-lo, que ele venha reconhecer a função da aposta, qual a função que ela ocupa na sua economia psíquica. Lacan dizia, na direção do tratamento, da cura, né, que ela visa, que o sujeito visa trazer o sujeito do inconsciente, percebe? E mais uma vez, assim, citando Lacan, mas agora no seminário 11, trata-se então de fazer o sujeito falar, e não de interpretá-lo com saber posto, entende? Como muitas vezes é tido na questão moral ou na questão médica, ou a psiquiatria. Isso significa, assim, que o analista não impõe o sentido da aposta, por isso que aqui não é literalizar aquilo que eu li, né, sobre Freud, mas que o sujeito venha reconhecer que a aposta está tendo um lugar, uma busca de tamponar algo, uma falta, uma dor, um gozo, que ainda não foi, e não foi possibilidade de ser nomeado, entende? Então a questão é trabalhar isso na clínica com o sujeito. A psicanálise, assim, ela não promete uma fórmula mágica, assim, contra o vício, né? Mas oferece algo para questionar o que está por trás do vício. E apostar, né, em uma chance, assim, de retificação frente ao sintoma. A chance de que o sujeito, então, venha descobrir o que está realmente em jogo na sua aposta, percebe? A escuta psicanalítica vai indicar pistas de que o vício, muitas vezes, não é fraqueza de caráter, uma deturpação assim, do sujeito, mas, na verdade, uma solução psíquica para algo que não se consegue simbolizar. E aí é que começa, muitas vezes, o trabalho clínico, sabe? Desmontar essa solução e construir, vamos assim dizer, né, outras vias possíveis do sujeito lidar com isso que ele está tentando tamponar, percebe? Mas então, se você gostou do vídeo de hoje, curta, compartilha, se inscreva no canal, deixe aí nos comentários o que você pensa sobre o vício, se você já teve experiência, conhece alguém que teve essa experiência triste, né? E a todos os apostadores, não dos jogos de azar, mas aqui apostadores do inconsciente, até o nosso próximo vídeo, até o seu próximo Psique em Xeque. Valeu!